Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de geografia que tem como tema ainda o conteúdo relacionado aos fluxos migratórios nos últimos anos. Antes de mais nada, alunos, necessário se faz que seja frisado mais uma vez que ainda estamos no período de pandemia, embora em nossa cidade os casos estejam um pouquinho mais controlados, necessário se faz que nós mantenhamos o isolamento social. Caso realmente tenhamos que sair de nossas casas, que utilizemos pelo menos 2 máscaras para que dessa forma nós evitemos o contágio, a contaminação, a disseminação da Covid-19 entre os nossos semelhantes, ok? Recadinho dado, passemos agora para a aula de geografia. E na nossa última aula nós mencionamos que os fluxos migratórios eles foram impulsionados principalmente pelo avanço dos meios de transporte, bem como pelos meios de comunicação. Hoje em dia as informações elas se deslocam em uma velocidade muito rápida, o que faz com que estejamos diante do fenômeno com o qual recebe o nome de globalização, e isso facilita até mesmo ideias de deslocamento de uma região para outra, entre indivíduos que residentes nessas áreas. Nós também citamos na última aula, eu mencionei para vocês, que esses fluxos migratórios eles são impulsionados por 2 fatores. O primeiro deles que são fatores de atração, bem como pelos fatores de repulsão. Nessa aula de hoje, nós veremos alguns fluxos migratórios que ocorrem em algumas partes do nosso globo e, na medida em que nós formos comentando, vocês perceberão que se tratam de fluxos de atração e, ao mesmo tempo, de fluxos de repulsão. E é isso que nós veremos na aula que inicia-se agora. Eu estou tentando agilizar a aula, alunos, para que dessa forma nós não percamos o nosso foco, não se torne uma aula cansativa para vocês, que eu sei que também ficar assistindo nem sempre é fácil. Porém, eu repito para os senhores, é necessário, porque são poucos minutos, mas que vocês realmente tirarão aquilo que interessará ao aprendizado de vocês. Bom, comecemos então a citar algumas características dos fluxos migratórios ocorridos na Síria a partir do ano de 2011. O conflito na Síria ele iniciou-se após a repressão das manifestações pró-democracia, que deixou cerca de 360 mil mortos desde o ano de 2011. E a Síria, na verdade, as pessoas que saem do seu território, elas saem justamente por esses conflitos armados, conflitos que acabam originando mortes, e no interior do país há cerca de 6,6 milhões de sírios deslocados. E isso refere-se a uma realidade de uma parte do continente asiático. Então, para ficar bem claro para os senhores, a Síria é um exemplo daquilo que nós mencionamos na última aula, de uma área geográfica que sofre dos efeitos da repulsão. Então, se há uma repulsão, logo os indivíduos e as pessoas que ali residem tendem a sair daquela área e buscarem áreas mais tranquilas, áreas mais confortáveis, áreas em que suas vidas não correrão riscos. Ok? E dentro dessas áreas de atração, nós podemos citar a Turquia, que a Turquia acolhe cerca de 3,6 milhões de sírios. E também o Líbano, que não é uma área assim tão tranquila, mas entre o Líbano e a Síria, eles preferem recorrerem ao Líbano. E centenas de milhares de sírios também refugiam-se no continente europeu, buscando, sobretudo, paz, tranquilidade, melhores condições de vida. Qual país que eles buscam na Europa? Principalmente a Alemanha. Depois, alunos, nós deixaremos um pouquinho o continente asiático e nos deslocaremos para o continente africano. No continente africano, nós temos como exemplo o conflito do Sudão do Sul, que ocorreu entre o ano de 2013 e 2018, que conquistou a sua independência no ano de 2011, mas também foi cenário de uma guerra civil. E essa guerra civil ela foi caracterizada por atrocidades muito grandes. E essas atrocidades elas foram ocasionadas principalmente por conflitos étnicos, ou seja, grupos de indivíduos de uma determinada cultura que entravam em oposição, entravam em conflito armado contra outros indivíduos de outra determinada cultura. E, de certa forma,
obrigou cerca de 4,2 milhões de pessoas a deixarem o Sudão do Sul e quase 2,2 milhões que saíram do Sudão do Sul refugiaram-se na Uganda, como Sudão, Etiópia, enfim, trata-se de uma das piores crises humanitárias do mundo. Esse conflito, alunos, em pleno século XXI, 2021, ainda permanece? Sim, infelizmente. Por quê? A África, eu já até mencionei para vocês em aulas anteriores, que a forma de regionalização que os países europeus adotaram, eles colocaram dentro de um mesmo país culturas muito diferenciadas, bem distintas, e isso gera conflitos religiosos, gera conflitos econômicos, gera conflitos políticos, gera conflitos que acabam ocasionando guerras, e o caso do Sudão do Sul é um exemplo do que eu já mencionei para os senhores. Deixamos agora essas áreas de repulsão por enquanto e passaremos agora para uma área de atração. A área de atração, lógico, corresponde ao continente europeu. Professor, mas é todo o continente europeu? Não, já mencionei para vocês que refere-se aos países ocidentais. São os países do continente europeu ocidentais. A Alemanha, embora ela esteja do lado oriental, em termos geográficos, ela é caracterizada por ser um país ocidental. E isso levou, nos últimos anos, a Europa a ter uma grande entrada de migrantes em seus territórios. Isso fez com que houvesse uma reformulação das leis, dificultando ao máximo a entrada de migrantes em terras europeias. E esses migrantes, eles poderiam chegar tanto pelo mar Mediterrâneo, provavelmente africanos que estavam se refugiando, fugindo de algum conflito armado, poderiam entrar também por parte do continente asiático, Síria, Afeganistão, e no ano de 2016 foram mais de 366 mil. No ano de 2017, 172 mil. Por que está havendo uma diminuição, alunos? Não é porque a Europa deixou de ser atrativa, pelo contrário, corresponde justamente a leis mais severas. Então, a entrada de imigrantes ela foi tornando-se mais difícil. Por quê? Fácil. Se povos de um determinado local, peguemos o caso da Alemanha, os povos alemães, se eles conseguem se organizar de uma forma satisfatória, isso evidentemente atrai a atenção, atrai a curiosidade, atrai a vontade de outras pessoas de também residirem neste local. Qual local? A Alemanha. Então, os alemães, eles tiveram que criar leis mais rígidas para dificultar o acesso de pessoas ao seu país, à sua nação. Ok? E voltemos mais um caso de repulsão, que nós pegaremos agora um país americano, nossos vizinhos, os venezuelanos. Segundo estimativas das Nações Unidas, cerca de 3 milhões de venezuelanos vivem no exterior e cerca de 2,3 milhões emigraram desde o ano de 2015. Fugindo de quê, professor? Fugindo da grave crise econômica, política e social que atravessava o país. Até hoje, essa crise ainda perdura, infelizmente, e o Brasil mesmo tem cerca de 30,8 mil venezuelanos que residem em nosso território. E, só para reforçar para os senhores alunos, nós já havíamos conversado sobre isso. Eu estou exemplificando para que não fique pontos soltos. Na última aula eu mencionei para vocês sobre esses fatores de atração, bem como os fatores de repulsão. Nessa aula de hoje eu estou fechando, eu estou pegando exemplos nas partes do globo terrestre para tornar esse conhecimento para vocês mais acessível, mais palpável, ok? É somente esse o conteúdo da aula de hoje. Eu espero que os senhores não tenham dúvida. Caso vocês tenham, pode me questionarem aqui no grupo, no horário da aula, e eu tentarei respondê-los da melhor forma possível, ok? Estamos conversados? Bom, antes de mais nada, eu vou explicar a atividade para que não fiquem dúvidas para os senhores. Vejam bem, alunos,
Prestem muita atenção, o conteúdo é bem tranquilo. Com base na leitura do texto acima, em seu caderno, de acordo com o seu entendimento, descreva os efeitos do fluxo migratório no cenário internacional. Após, tire uma foto e envie-me no meu WhatsApp privado. Excelente estudo a cada um de vocês. O que vocês farão? Vocês retirarão uma foto, vocês descreverão quais são os efeitos do fluxo migratório no cenário internacional. Por que, embora nós tenhamos áreas de repulsão, embora nós tenhamos áreas de atração, por que nós não criamos uma área em que seja atrativa para todas as pessoas? Pontinho difícil, né, de ser respondido, mas eu tenho certeza que vocês argumentarão da melhor forma possível no caderno de vocês, de acordo com o entendimento que vocês tiveram. Eu quero que vocês descrevam quais são os efeitos desse fluxo migratório a nível internacional. Ele é benéfico? Ele traz características negativas? Nós sabemos que ele traz essas duas características, mas quais são elas? É isso que eu quero que vocês citem na atividade que eu quero que vocês façam. Depois vocês retirarão uma foto e enviarão para o meu WhatsApp privado até às 17 horas e 20 minutos da aula de hoje, ok? Forte abraço a cada um de vocês, se cuidem e estudem, alunos.